A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos na quinta lição da revista de pré-adolescentes que tem como título Recebendo o Batismo no Espírito Santo. A lição de hoje é o mover do Espírito na casa de Cornélio. Então nós falaremos da ação do Espírito Santo na vida deste homem que era temente a Deus, mas ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Essa situação existe muito nas nossas igrejas de hoje. Muitas pessoas conhecem a Deus, estão na presença, mas não sabem o quanto é bom ter a plenitude do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E por isso ensinaremos isso para os nossos adolescentes. A lição de hoje encontra-se em Atos 10, 44 ao 48. E o texto principal está em Atos 10, versículo 45. A Bíblia diz: os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Temos três objetivos que devemos sempre estar atentos quando formos ensinar para os nossos alunos em sala de aula. Mostrar a reação de Pedro, a visão que Deus lhe mostrou do lençol com animais impuros, apontar a receptividade da família de Cornélio ao Evangelho e destacar o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios a partir da casa de Cornélio. Conhecendo o mais de Deus, a paz do Senhor, caro irmão que está aí, então cumprimente seu aluno em sala de aula pré-adolescente. A história de hoje vai falar de um comandante romano. Ele era um importante homem, era romano e o nome dele era Cornélio. Ele era dedicado a observar a lei de Deus. Ele era temente ao Senhor, ele observava as leis, era um seguidor de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, assim como muitos judeus eram. Mas Jesus morreu na cruz para trazer a salvação, para mostrar o caminho de salvação para os judeus e para toda a humanidade. Então, muitos dos irmãos ali que estavam pregando para a conversão daqueles que eram da prática do judaísmo. E Cornélio, apesar de ser um gentil, não era judeu, então ele era um gentil, ele seguia também ali a lei como os judeus seguiam e tinha um amor ao Deus Todo-Poderoso. Mas era necessário que ele conhecesse que Jesus morreu na cruz, que Jesus ele fez o sacrifício para toda a humanidade e que, além de amar a Deus, era preciso reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, de sua alma. Então, aprove a Deus usar Pedro para levar a boa nova a este homem. Deus usou e também levou a boa nova e além de mais, batizou aquele homem, aquele comandante romano com o Espírito Santo. Revelação a Pedro. No passado, quando Deus estabeleceu a lei por meio de Moisés, havia muitas instruções quanto ao consumo de animais impuros nas refeições. Então tinha um costume ali de não se comer animais impuros. Era uma ordenança, era uma ordem que Deus deu ao povo de Israel para que se afastasse de alimentos que eram considerados impuros. Por exemplo, nós temos a passagem em que Sansão era um nazireu e ele não podia encostar em qualquer animal imundo. Mas Sansão ele comeu do mel que estava dentro do leão que havia sido morto. Quando passava pelaquela estrada, ele resolveu tirar o favo de mel que estava dentro do leão. O leão estava morto, então ele era impuro, um animal impuro, estava em fase de apodrecimento. E ele comeu aquele alimento e por isso ele pecou contra o Senhor e teve a consequência em sua vida. Então, havia uma lei, era uma ordenança. Determinados animais não poderia comer. No entanto, em Atos dos Apóstolos, o Senhor surpreendeu o apóstolo Pedro com uma importante lição quanto aos animais considerados impuros pela lei. Jesus ele veio revogar este costume, esta ordenança do povo de Israel quanto a alguns animais. Nós vamos entender por quê. A visão do lençol. Em Atos dos Apóstolos, encontramos um registro que deixou Pedro surpreso. O apóstolo teve uma visão em que um lençol descia do céu. Um lençol descia do céu amarrado pelas quatro pontas com vários animais considerados impuros. Então uma voz disse a Pedro que matasse e comesse os animais. Então, naquela visão, Pedro imediatamente ele rejeita essa proposta, porque ele era judeu. Então ele rejeitou a proposta que estava sendo dada a ele ali naquela visão. Então, a voz, naquela visão, disse a Pedro: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Pedro não entendeu a visão até que os homens enviados da parte de Cornélio chegassem na casa onde ele estava. Ele não havia entendido por que aquela visão, se ele foi ensinado a não alimentar-se de animais considerados impuros, que era considerado, por um motivo ou por outro, era considerado impuro. Então, ele ficou sem entender, mas Deus tinha um propósito a revelar a Pedro.
Isto demonstra o cuidado de Deus com o seu povo. Em muitas circunstâncias da nossa vida, Deus vai nos avisar antes, mas depois nós vamos entender. Tem horas que Ele pode nos mostrar ali a situação, já nos dá o livramento, a proteção, mas tem momentos que Ele vai falar: meu filho, atente-se, vigie, e eu estou prestes a realizar algo em sua vida. Deus também prepara-nos para que nós possamos entender de que forma perfeita, né, se encaixa lá na frente. Então, os mensageiros de Cornélio. Cornélio era um homem que acreditava em Deus e fazia oração continuamente. Então, o detalhe aqui, Cornélio, ele acreditava em Deus e orava continuamente. Ele era temente ao Senhor. Ele era um homem temente, apesar de ser gentil, apesar de ser romano e viver ali no Império Grego, ali no Império Romano, e com os costumes gregos, a valorização do pensamento, ou até mesmo os romanos viviam na carnalidade, no pecado, mas ele escolheu servir a Deus. Então ele já tem um diferencial aí na vida de Cornélio, porque ele resolveu buscar o Deus Todo-Poderoso. Então ele buscava o Senhor, ele orava. E em uma dessas orações, um anjo apareceu a Cornélio. E disse para que ele pudesse procurar a Pedro. Então, imediatamente, ele enviou mensageiros a Jope, onde Pedro estava, conforme a orientação do anjo, para procurar Pedro, que estava hospedado na casa de certo Simão, o curtidor, que morava à beira do mar. Então, Deus ele faz tudo perfeito. Então, ele preparou o coração de Pedro e revelou algo a Cornélio. Nós vamos entender como sucedeu este encontro, qual foi o entendimento. O preconceito de Pedro. Então, Pedro, ele era preconceituoso enquanto acreditava-se ali, os judeus, que o judaísmo, na prática do judaísmo, fosse algo exclusivo. Aquele momento ali que o Deus Todo-Poderoso, Jeová, era somente o Deus daquela nação. Não, mas Deus ele tinha um propósito para toda a humanidade. Não foi, eles foram escolhidos a pregar, a entregar a salvação, as boas novas de salvação. Foi o povo que ele escolheu para que pudesse levar a palavra aos quatro cantos da terra. Mas quando nós lemos lá em João capítulo 1, nós vemos que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então o que Deus fez? Ele recebeu, ele adotou a nós, né, os gentios, como seus filhos, para que nós pudéssemos levar as boas novas. Essa dádiva foi concedida a nós. E nós podemos ver o exemplo de Paulo, né? Paulo ele era judeu, mas também era romano. E como ele tinha o conhecimento de ambas as áreas, de ambas culturas, né, das duas culturas no caso, ele pôde pregar a palavra aos gentios e foi um grande pregador da palavra de Deus. E os gentios receberam a palavra e por isso hoje estamos aqui também com essa palavra de Deus em nossos corações. Mas Pedro tinha um preconceito, ele ainda não tinha o entendimento de que a salvação era para toda a humanidade, não somente para os judeus. Ele estava com isso em mente, mas não somente a Pedro, mas todo aquele povo ali, né, que ainda não havia entendido o agir de Deus, né, o sacrifício de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, sendo assim, revelou que 3 homens viriam procurá-lo. Avisou a Pedro, né? 3 homens virão te procurar. E Pedro deveria ir com eles. Assim que os homens chegaram, logo identificaram-se como enviados de Cornélio. Então contaram a visão de que o comandante romano teve a respeito dele. Então Pedro, ele teve o entendimento. Pedro entendeu que deveria renunciar ao preconceito religioso que dominava a sua mente. Então, os homens enviados de Cornélio, Pedro entendeu, né, que aqueles homens estavam sendo enviados pelo próprio Deus, porque Deus falou com o gentil. Deus falou com o gentil, que era Cornélio, e Pedro entendeu que ele deveria deixar de lado aquele preconceito, aquele entendimento de que a salvação era para os judeus. Não, a salvação era para os judeus, mas também para toda a humanidade, para todo aquele que aceitar a Cristo. Esta é a salvação em Jesus Cristo. Essa salvação que nós pregamos hoje, ela não é exclusivista. Não, pelo contrário, ela é inclusiva. Ela vai abranger a todos necessitados, a toda a humanidade. Então Pedro, ele entendeu que Deus falou com o gentil, mas se Deus falou com o gentil, a salvação é para os gentios também. Então Pedro ele se desgarrou da sua religiosidade, do seu costume, para poder assim pregar a palavra de Deus. Então contaram a visão que o comandante teve, Pedro entendeu, e Pedro entendeu que o nosso Deus não faz acepção de pessoas.
A salvação está estendida a todas as pessoas, a todos. Deus não faz acepção, Ele ama a todos aqueles que quiserem ter um compromisso com Ele. Nosso Deus é maravilhoso. Meus irmãos, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha. Estou te fazendo esses 3 pedidos aqui. Ajude-nos a levar essa palavra a mais pessoas. Ajude o canal também a crescer, né? Que nós possamos, sim, cada vez mais poder melhorar. Fazendo isso será a bênção, né? E muitas pessoas poderão conhecer a palavra de Deus. 2. A família de Cornélio. Cornélio era um homem rico, comandante do exército romano, não precisava se preocupar com religião, mesmo assim era zeloso na oração, dava esmola aos pobres, era uma pessoa, tinha, né, uma devoção ao Deus Todo-Poderoso, ele amava a Deus, então ele sabia que Deus, ele tinha um amor de Deus em sua vida, então ele, além de ser zeloso no buscar, no conhecimento, ele também era uma pessoa que praticava as boas obras. A família, letra A, a família que adorava a Deus no lar. A família de Cornélio era muito honrada pelos judeus. Cornélio não era hebreu, mas ensinava seus filhos a amar a Deus. Em casa, ensinava isso em casa como o povo judeu fazia. O costume dos judeus é ensinar os seus filhos em casa. Nós podemos ler em muitas passagens no Antigo Testamento que era um costume, né? Que na verdade era o local onde era ensinado a palavra de Deus, né? O entendimento, o conhecimento de Deus era ensinado dentro dos lares. Hoje o conhecimento é levado dentro das igrejas, nos lares também, mas agora temos um local de reunião. Depois também, na época dos judeus também, eles iam ao tabernáculo, iam ao templo também aprender, ter mais conhecimento, ensinamento da palavra de Deus. Portanto, eles faziam desta forma. Era um costume, né, era um costume de ensinar em casa. Hoje nós não fazemos da forma que os judeus faziam, com digamos assim, com a rotina, com aquela, né, sempre diariamente ensinando seus filhos. Hoje nós ensinamos nossos filhos, ensinamos, né, devemos ensinar pelo menos, através do culto doméstico, através de ensinamento, dos louvores, da palavra, da leitura da palavra de Deus, da forma que deve ser. Né, nós devemos ensinar. O importante é que ensine a palavra de Deus em nosso lar. Mas eles faziam isso diariamente e com rotina ali, né, seguindo um horário determinado para isso. E muitos até hoje são dessa forma, né? Muitos judeus até hoje praticam isso dentro dos seus lares. Então, ele era um pai exemplar, ele era religioso e juntamente com sua família adorava a Deus continuamente. Isso é maravilhoso porque ele adorava o Senhor igual eu acabei de dizer, né? Tinha ali um tempo para o Senhor, um tempo reservado para o Senhor, um momento que todos nós devemos ter, que os nossos alunos devem ter também. Nós devemos explicar a eles que eles devem o tempo inteiro estar buscando o Senhor em oração, em jejum, falando com Deus, onde eles estiverem, na escola, sempre conectado com Deus, pedindo a ajuda do Senhor nas situações de sua vida. É importante que eles tenham essa prática, né? Esse amor, esse relacionamento com Deus. Nós precisamos falar de relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor, para os nossos pré-adolescentes. Sim, eles já estão numa fase de entender muito bem isso e necessário já para que eles entendam, porque são muitas armadilhas do inimigo, tanto para os pré-adolescentes, quanto para as crianças, para os adultos, para todos. Né? O inimigo ele é astuto, mas a igreja tem que estar atenta. B. Família útil na sociedade. Você já participou de algum trabalho social? Já participaste, meu irmão? É muito bom, é muito bom. É algo maravilhoso a se fazer, necessário. Muitas pessoas precisam de ajuda. E quando nós dispomos do nosso tempo, somos revigorados. Depois saímos deste local, dali, onde realizamos, saímos revigorados, sabendo que fizemos uma missão, cumprimos a missão, né, realizamos a vontade do Senhor e quão bom é ajudar as pessoas. Deus viu e recebeu, Deus percebeu, né, viu que eles eram obedientes, que aquele povo era obediente. Então, Deus providenciou a bênção da salvação para aquela família, porque eram pessoas que amavam a Deus, mas também amavam o próximo. Então, Deus viu que era útil, que era maravilhoso, que era bom que eles tivessem a salvação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que quando nós fazemos algo a alguém, emprestamos ao Senhor e Ele nos devolve o bem que fazemos. Não é karma, que como o povo aí por aí fala, algumas religiões falam, é o próprio Deus. É Deus que age em nossas vidas. Quando nós nos dispomos a ajudar, a abençoar as pessoas, é o próprio Deus que vem nos abençoar futuramente, em seguida ou no mesmo momento, mas Deus abençoa. Deus sempre abençoa os seus filhos. Se você dá algo a alguém, se nós precisamos ensinar isso aos nossos alunos, né? De doar alimentos, de doar o nosso tempo, de doar o que for preciso para que o irmão se sinta bem, para que o irmão esteja bem. C. A conversão da família de Cornélio. Deus viu a intenção de Cornélio e como ele servia a Deus com responsabilidade. Por isso o Senhor enviou a Pedro para lhe explicar acerca do Evangelho. Deus vê a intenção, né? Deus vê
a intenção dos nossos corações. Ele percebe, ele sabe aqueles que amam a Ele, aqueles que amam a Deus, que têm compromisso com o Senhor, que amam a sua palavra, que obedece os seus mandamentos, que obedece aos pais, que obedece aos seus líderes, que obedece ao seu pastor. Deus, ele vê e ele chama para realizar algo maior, algo melhor ainda na vida daqueles que são tementes ao Senhor, que são tementes a Deus. Então, que os nossos alunos possam ter esse entendimento de quão maravilhoso é estar na presença de Deus, entendendo que o trabalho deles não é em vão, que o Senhor recompensará cada um conforme a sua vontade. O tópico de número 3 tem como título o batismo no Espírito Santo estendido aos gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Quando Cristo surgiu, anunciando o Evangelho pela cidade de Israel, os discípulos pensavam que a mensagem era apenas para o povo judeu. Porém, Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz em prol de toda a humanidade. Toda a humanidade. Não está escrito lá na Bíblia que Jesus morreu na cruz em prol da salvação dos judeus. Não, foi de toda a humanidade. De todos que receberem, de todos que abrirem seu coração, de que se arrependerem de seus pecados e permitirem a ação de Deus em suas vidas. Foi isso que Deus realizou, foi este o feito, o milagre da cruz. A obra redentora de Cristo tem essa intenção de salvar toda a humanidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ver que desde o início havia um caminho preparado para a salvação de todo aquele que crê. E não é diferente nos dias de hoje, e nós devemos pregar esta palavra. Pedro na casa de Cornélio. Deus surpreendeu o apóstolo Pedro quando chegou à casa do comandante romano. Em vez de encontrar uma casa repleta de ídolos ou adornada de objetos que pudessem lembrar a cultura grega da época, ali havia um homem, uma família temente a Deus. Uma família que buscava o Deus Todo-Poderoso. Então, definitivamente, Pedro entende que ali estava um gentio usado por Deus. Que Deus, ele tinha plano para todas as pessoas, todas as nações, todos os povos foram contemplados com a morte de Cristo. Pedro teve esse entendimento e largou o preconceito de lado. Não se importou. Interessante esta lição para nós explicarmos aos nossos alunos que Deus não faz acepção de pessoas e tampouco nós. Como cristãos, nós não olhamos de forma alguma para o problema, se houver um problema físico, se houver um problema financeiro, não olhamos de forma alguma para cor, não olhamos se a pessoa chega na igreja bêbada, qual é a forma. Nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo amou a todos. Nós vemos nas passagens dos Evangelhos, Jesus, ele contemplou a todos, ele curou coxo, ele curou leproso, leproso estava aquém da sociedade, leproso, ele não podia ficar ali no meio do povo que estava são, leproso e outros também, que não deveriam. Jesus amou as viúvas eram desprezadas. Jesus, ele libertou da morte a mulher adúltera, as pessoas que eram mal vistas em sociedade. Jesus foi até todos, Jesus ali abarcou a todos, mas principalmente essas pessoas que estavam carentes do amor de Deus. Letra C, a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. De repente, um grande mover do Espírito aconteceu e muitos que ali estavam foram batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Os judeus que foram com Pedro ficaram admirados porque presenciaram os gentios também falarem línguas estranhas. O mover de Deus, o Espírito Santo agiu dentro da casa de Cornélio. Um mover aconteceu ali, um mover genuíno, uma ação de Deus, uma ação espiritual, sobrenatural. Deus agiu poderosamente na vida de Cornélio e a sua família, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos receberam a graça, a ousadia, a autoridade para pregar a palavra, para viver em santidade. Deus agiu de forma maravilhosa com aqueles que estavam prontos a receber. Prontos por quê? Porque já estavam buscando. Buscava a Deus. Essa família era uma família que buscava a Deus. Portanto, recebeu assim este dom, esta dádiva maravilhosa, e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele jamais despreza quem o busca com um sincero coração arrependido. Se Deus é assim, por que nós seremos diferentes disso? Agiremos diferente disso? Deus continua agindo no meio do seu povo e nós somos os canais de bênção. E precisamos lembrar aos nossos alunos, nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, que Deus quer usá-los para realizar obras maravilhosas, assim como realizou com certeza na vida de Cornélio e também na vida de Pedro, nesses dois exemplos, nesses dois homens que nós falamos aqui na lição de hoje. Deus tem projeto para cada um deles, mas é preciso que eles estejam cheios, abastecidos do poder de Deus. E através do Espírito Santo,
lembrando mais uma vez, né, lembramos isso em outras lições e lembramos hoje também que é necessário o derramamento do Espírito Santo de Deus na vida de todos, para que todos possam trabalhar em comunhão e Deus possa fazer milagres e maravilhas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Essa semana foi muito corrida e eu não preparei aqui a tempo de gravar a aula, a dinâmica, mas eu vou deixar na descrição, vou procurar uma dinâmica bem mais simples para o professor ou professora realizar em sala de aula. Então vou deixar aí, professor, olha na descrição, baixa aí e qualquer dúvida, comente, nós podemos ajudar, será um prazer. Deus abençoe em nome de Jesus.